na Europa, hoje com a presença especial aqui do professor João Santos, de Portugal, e do nosso querido de sempre aqui, Lucas Luz Leite. A gente, vários assuntos diferentes hoje do jiu-jitsu aqui na Europa, Portugal, Inglaterra, Suécia. Só que na última vez a gente falhou um pouquinho de contar quem é cada um, quem sou eu, quem é o Lucas. Então, eu sou primo do Lucas, a gente começou jiu-jitsu junto, mais pra frente a gente fala mais. É brasileiro do Rio, e hoje eu moro na Suécia, tem uma academia na Suécia, norte de Estocolmo, Sollentuna o nome do local, Gracie Barra Sollentuna, e estou aqui, eu estou fazendo um mês agora, um ano no final do mês agora, e a academia tem aproximadamente 6 meses. Você, Lucas. Legal. Eu sou o Lucas Luz, eu moro aqui no interior da Inglaterra, tenho a Academia Gracie Swindon, a gente fica mais ou menos 1 hora de Londres. Como o Fábio falou, comecei jiu-jitsu lá no Brasil, lá atrás, ele é meu primo há muito tempo. Hoje vou fazer 4 anos agora de escola aqui na Inglaterra, e essa é a perspectiva aí, mais ou menos, isso um pouquinho, depois eu conto mais detalhes da minha história pessoal. Ok, então falta eu apresentar, não é? O meu nome é João Santos, eu sou português, treino jiu-jitsu oficialmente desde 1999, sou aluno do Robin Gracie, o filho mais novo do Hélio Gracie, e sou também atualmente o diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, e sou responsável pela área da formação na Federação, entre outras tarefas, e sou responsável, como eu estava a dizer, sou responsável pela área da formação de treinadores e pelos cursos de treinadores atualmente. E estou em Lisboa, e para além da Gracie Lisboa, que é a academia sede, temos várias filiais espalhadas por todo o território nacional, e temos em Espanha também, e um grupo também pequeno na Áustria. Bacana. Fábio, você quer que eu comece aqui as perguntas? Deixa que eu faça as perguntas? Tá com você, professor. Legal. Já que hoje o João aqui, que é a estrela da entrevista, vamos fazer um resumo aqui. A pergunta, João, que a gente quer saber um pouquinho da sua história, da história do jiu-jitsu em Portugal e a sua perspectiva para o jiu-jitsu em Portugal / na Europa. Um pouquinho sobre você, como era o jiu-jitsu lá atrás, quando você começou, no final da década de 90, e para onde o jiu-jitsu vai agora em Portugal. Então João é old school Portugal, né? Antigão. Old school Portugal. Eu não faço muita distinção, não. Oficialmente, eu comecei em 1999 com o Robin Gracie a treinar em Barcelona. Eu ia de Lisboa para Barcelona para treinar. Já havia algum jiu-jitsu em Portugal, mas eu nunca me identifiquei muito com o jiu-jitsu cá, com as academias que havia cá, com a cultura das academias. Então eu achei que se eu ia fazer isto, pelo menos ia fazer com o melhor que eu tivesse disponível, e o Robin Gracie foi a melhor opção que havia na Europa na altura, já que viajar para o Brasil financeiramente era incomportável. Então eu comecei por treinar no final, penso que foi em setembro de 99, com o Robin Gracie, em Barcelona, que foi quem me deu todas as minhas bases do jiu-jitsu e é o meu professor até hoje. Não oficialmente, a minha primeira aula de jiu-jitsu foi em 1996 com faixa roxa do Rickson, que era o Odir Torres, e foi quem me criou o bichinho. Nós não sabíamos o que era o jiu-jitsu, nós víamos pelas fitas de VHS, pelas lutas do UFC, não havia internet na altura, não é? Portanto, nós não tínhamos ideia do que era o jiu-jitsu. É apenas aquilo que líamos nas revistas e que víamos em algumas lutas, e vimos a família Gracie, o Royce Gracie, lutar nos UFCs, algumas lutas do Rickson no Prado, no Japão, e então nós não sabíamos bem como é que funcionava, o que era o sistema, como é que eram os treinos, como é que era a parte técnica, e então eu tive a sorte de conhecer. Estamos a ser aqui incomodados. Peço desculpa. Então tive a sorte de conhecer o Odir Torres em 1996 e cheguei a fazer umas 6 aulas com ele, e foi suficiente para me deixar o bichinho e para me deixar com muita curiosidade sobre o que é que eu podia aprender a seguir. Assim que eu continuei a treinar as coisas que aprendi com o Odir, eu já era faixa preta de jiu-jitsu japonês, que tem pouco transfer, embora as pessoas achem que sim.
tem pouco transfer, porque na realidade o jiu-jitsu japonês na Europa é uma mistura de judo, karaté, aikido e algumas coisas de jiu-jitsu japonês também. Nossa, confusão isso aí, hein? Bagunça. Mas tem um contexto histórico que é, na Europa, nós temos jiu-jitsu já há muito tempo, ok? Há vários casos, como por exemplo o Yuki Otani, que esteve em Inglaterra, o Renier, que estava em França, há relatos de jiu-jitsu na Alemanha, e então, mas conforme foram aparecendo outras modalidades, não havia várias fontes, havia poucas fontes para a aprendizagem. Então, conforme iam aparecendo alguns praticantes de judo, de karaté, mais tarde, de aikido, então as pessoas que praticavam o jiu-jitsu japonês antigo, ou aquele que chamavam, era um judo marcial, começaram a acrescentar essas outras técnicas conforme as pessoas que iam aparecendo. Então ficou uma salganhada, uma mistura enorme, e com coisas que às vezes não faziam sentido nenhum. Mas pronto, era o que havia na altura, não havia outra possibilidade, então foi assim que a coisa foi evoluindo. Então na época eu já era faixa preta de jiu-jitsu japonês e claro, quando conheci o jiu-jitsu brasileiro, fiquei apaixonado e a partir daí foi só dedicar-me, sempre que tinha oportunidade e tinha algum dinheiro, eu viajava de Lisboa para Barcelona. Estamos a falar numa época em que não havia voos low cost, não havia Airbnbs, não havia bookings, nada era fácil, era caro, uma viagem de avião era mais caro do que o salário mínimo português, portanto eu juntava todo o dinheiro que eu tinha e não tinha para poder treinar com o Robin, cheguei a dormir na academia, cheguei a dormir num jardim lá na Praça de Lesseps, que hoje já não existe, porque não tinha dinheiro para ficar em lado nenhum, mas pronto, eram outros tempos. E basicamente foi assim que eu comecei. Bacana, bacana, história boa aí. Essa eu não conhecia com tantos detalhes. Terminando aqui a pergunta agora, você contou bastante aí sobre você. Então, já mais ou menos respondeu como era o jiu-jitsu em Portugal, lá quando você começou, e qual é a sua perspectiva do jiu-jitsu em Portugal, onde ele está agora, e você tem perspectiva de crescimento, de profissionalização. Como está o jiu-jitsu em Portugal? Ô, Lucas, só queria saber uma coisa também. Lá atrás, quando você começou a viajar, hoje tem muita academia em Lisboa, né? Lisboa parece até no Brasil, de tanta academia que tem. Rio de Janeiro da década de 90. Tanta academia. Você lá atrás, quando você, nessa dificuldade e tinha que se virar para ir lá pegar aula com o professor Robin, você já conseguia visualizar isso que é hoje Portugal, Lisboa, com o jiu-jitsu, tudo, sediando os maiores campeonatos? Você lá atrás já conseguia visualizar isso? Nós tipo não um tínhamos europeu bem do tamanho que é. Nós não tínhamos bem a noção. O jiu-jitsu rapidamente se percebeu que era uma coisa diferente. Em termos de ciência de combate, era uma coisa muito mais à frente das modalidades tradicionais a que estávamos acostumados. Permitia a uma pessoa mais pequena, como eu pesava 60 quilos, mais pequena, sem nenhum atributo físico particular, eu não sou forte, não sou rápido, não tenho nenhuma característica específica que me permita sobressair numa luta, mas permite a alguém como eu, uma pessoa normal, banal, suplantar adversários mais fortes, mais rápidos, mais pesados, mais jovens. Então, isso era uma coisa única do jiu-jitsu. Então, aí eu percebi que já havia esse potencial e que era uma abordagem científica ao combate, em que aprendemos as técnicas, treinamos-las para conhecer, não apenas para saber, para conhecer, para aprender, para executar, e depois vamos testar. Isso é uma abordagem científica em que tudo é testado. Nada é real até ser testado. Nada. Nada. Só há duas áreas na vida humana onde as coisas são aceitas sem serem testadas. É a religião e é as artes marciais, em que as pessoas podem dizer o que quiserem e podem se safar com isso porque dizem que têm uns truques mágicos. E o jiu-jitsu vai contrariar isso. Vai dizer que se vocês não testarem, vocês não sabem se isso funciona ou não. Não é? Então, o jiu-jitsu na altura era diferente. Não era um jiu-jitsu com competição, o jiu-jitsu era para confrontos em qualquer situação. Então nós estávamos sempre a treinar. Eu lembro que o Robin Gracie tinha um cartaz que dizia: se quiseres ganhar 1 milhão de pesetas, ou seja, na altura era mais ou menos 6 mil euros, tens que vencer um Gracie. O único Gracie na Europa era ele. Na altura, o Roger Gracie chegou em 99, se não me engano. Também foi meu professor em Inglaterra. Eu cheguei a treinar com o Roger Gracie em Inglaterra durante algum tempo.
E depois o mesmo cartaz dizia, mas se quiseres ganhar 100 mil pesetas, 600 euros, pá, 600 euros em 1999 era muito dinheiro, tens que ser um faixa branca. Então nós íamos treinar todos os dias com este enquadramento. A gente sabia que a qualquer momento podia aparecer alguém que queria ganhar 600 mil pesetas. Não é? As 100 mil pesetas, desculpem. Não é? E é claro, alguém que chegasse lá para desafiar um faixa branca não ia desafiar um faixa branca com 90 quilos. Ia desafiar Um pequeno. com 60 quilos, não é? Então era esse o enquadramento em que nós crescemos, em que a gente treinava para ganhar campeonatos, a gente treinava jiu-jitsu para poder sobreviver num confronto. Então era esse o enquadramento. Como é que as coisas começaram em Portugal? Eu fui dos primeiros praticantes em 96 com o Odir Torres. Entretanto começou a aparecer jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu mudou muito em vários aspectos, não só tecnicamente, mas também a cultura. Deixou de ser uma cultura orientada só para MMA, para vale tudo, e passou a ser uma cultura de jiu-jitsu para toda a gente. As coisas começaram a mudar muito cá em 2004, quando nós montámos a federação. Não fui eu que montei, eu apareci mais tarde a trabalhar para a federação a convite do Diogo Valença e do Kiko, que são as pessoas que estão à frente da federação. E em 2004 tivemos o primeiro campeonato europeu que teve 320 pessoas, se não me engano. E durou um fim de semana. O campeonato europeu hoje dura uma semana inteira e mete 4 mil pessoas. 4 mil e muitas pessoas. Portanto, é outra realidade. Para além de nós vermos este crescimento em número do jiu-jitsu, vemos também um crescimento na qualidade. Ou seja, antigamente, alguém que viesse do Brasil tinha uma disparidade técnica em relação a nós. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já fui campeão europeu 6 vezes. Eu tenho alunos meus que foram campeões europeus. Temos campeões europeus da faixa branca à faixa preta adulto, no Master, no feminino. Portanto, o jiu-jitsu na Europa cresceu não só em termos de números, mas também em termos de qualidade. O que é normal, é uma situação normal se nós fizermos um trabalho bem feito, se nós criarmos boas bases, umas bases sólidas, e depois isso também depende muito do trabalho das pessoas que estão à frente, que acabam de ficar à frente das academias. Originalmente, a maioria das pessoas que estavam à frente de academias eram brasileiros, mas hoje em dia a maioria das academias são de europeus, pertencem a europeus já formados ou por esses professores brasileiros, ou já de segunda geração, formados por alguém que foi formado por um professor brasileiro, ou por alguém que foi treinar, como eu, que eu não treinava em Portugal, eu ia treinar a Barcelona, aos Estados Unidos, a Inglaterra, e mais tarde ia ao Brasil também, ia treinar ao Brasil 2002, 2003, 2004 e 2006, se não me engano. Ou seja, a gente ia buscar conhecimento, voltava e íamos desenvolvendo e criando. O que acontecia muitas vezes é como nós não tínhamos as mesmas ferramentas técnicas, não é? Não tínhamos 10 faixas pretas numa academia, o que nós tivemos que fazer foi pensar melhor sobre o nosso treino, ter uma abordagem mais científica ao treino, de como é que vamos fazer as coisas, como é que vamos estruturar aulas, como é que vamos estruturar treinos. Mas penso que essa também foi a abordagem que aconteceu em todos os outros sítios. Japão, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Em alguns estados, se calhar também foi assim, noutros estados, particularmente Califórnia, Flórida e Nova Iorque, tiveram muitos professores brasileiros, mas eu acredito que noutros estados, se calhar tiveram que ter a mesma abordagem. Entendi. Bem respondido aí. Uma outra coisa, tem 3 pontinhos aqui embaixo na tela, só antes de... Eu passei para o lado e dividi, passa para o lado que fica os 3 rostos na tela. 3 rostos. Nossa, divide a tela em 3 para você aí, Fábio, para poder melhorar a gravação. Mas o Passa a tela para o lado. Meu não funciona assim. A gente está pelo computador, não funciona assim. Ah, não, tudo bem. Mas é porque agora a minha tela ficou dividida os 3, entendeu? Ficou bem, bem fácil. E ok. Acho que ficou respondido aí sua perspectiva. Explicou bastante a história do jiu-jitsu em Portugal. Gostei de saber. Sobre você mesmo. E acredito que você acredita que vai crescer ainda mais em Portugal. Eu acho que a tendência do jiu-jitsu é para crescer, ainda mais agora que nós já temos uma cultura diferente. Eu comparo um pouco o jiu-jitsu ao surf. O surf começou como uma cultura marginal, não é? Era um grupo de outcasts, pessoas com fama de drogados, de toxicodependentes, de pessoas um bocado à margem da sociedade. E hoje em dia o surf é mainstream, toda a gente faz surf, toda a gente gosta da cultura do surf,
da saúde, de ir para o mar, de acordar, às 7 da manhã já estão a pegar onda, fazer surf, ter uma vida saudável. E o jiu-jitsu começou com uma cultura marginal também, que era a cultura do vale tudo, do MMA, de pessoas mais violentas, de pessoas que gostavam de lutar. E hoje em dia é uma cultura mainstream. Eu tenho famílias inteiras a fazer jiu-jitsu na academia, vocês provavelmente também têm. Pai, mãe Sem e dúvida, filho. sim. Pessoas com 50 Certo. anos, empresários, médicos, advogados, juízes. Portanto, hoje em dia o jiu-jitsu é uma cultura mainstream porque se percebeu, para além do benefício de uma ciência de combate altamente eficaz, que é, nós já sabemos, não é necessário provar, não. A família Gracie provou isso, os lutadores que vieram depois nos diferentes formatos de combate provaram isso. Então, nós hoje o que temos é uma cultura em que o jiu-jitsu é para todos e, para além da ciência de combate, tem uma série de benefícios que é: ganhamos bons amigos, porque num tatame ninguém se consegue esconder, ninguém consegue mascarar aquilo que realmente é. No momento em que alguém nos põe sob pressão, ou que nós pomos a pessoa sob pressão, ninguém se consegue mascarar. Nós percebemos exatamente o que é que cada um vale, como é que eles são realmente como pessoa. Depois, além disso, a maioria dos praticantes começam a procurar melhorar a sua performance. E como é que fazem isso? A ter uma nutrição mais saudável, a procurar, se calhar, alguma atividade física complementar, fazer escalada, surf, algum treino físico complementar, yoga, pilates, por aí fora. Há uma série de recursos. Então, é uma atividade que tem uma série de benefícios, não só a nível físico, mas a nível mental, a nível do indivíduo, do seu relacionamento com os seus pares, com a sociedade, com o seu enquadramento. Hoje em dia, com tudo isso já bem claro e explícito, eu acho que o jiu-jitsu só tem a crescer. Mas isso também depende um pouco do trabalho que nós fazemos. Não é? Se nós conseguimos transmitir uma mensagem positiva do jiu-jitsu ou não. Daí ser uma preocupação a nós na federação, nos cursos de treinador, nós tentámos fazer com que as pessoas não se foquem em formar campeões, mas sim em formar vencedores. Pessoas em quem o jiu-jitsu vai transformar de uma pessoa normal numa pessoa com um caráter vencedor, em que a pessoa vive com mais saúde, vive melhor, tem um melhor relacionamento com os outros, não, aprende a dominar os seus medos, as suas angústias, as suas frustrações, aprende a desenvolver o seu potencial, não só dentro, mas também fora do tapete. Então, se nós fizermos um bom trabalho, o jiu-jitsu vai ter um impacto positivo enorme em todas as pessoas que treinam e, consequentemente, nas pessoas que estão ao seu redor. Mas isso depende muito do que nós vamos fazer. Se nós nos concentrarmos apenas no jiu-jitsu de ganhar medalha, ser campeão, isso vai ser, para já são vitórias efêmeras, não é? E depois acaba por não se aproveitar o potencial enorme que o jiu-jitsu tem. Nós temos uma outra característica muito específica, que é, na altura em que a maioria das pessoas abandonam a prática das artes marciais ou dos esportes de combate, no jiu-jitsu nós temos o contrário. Nós temos muita gente com mais de 30 anos a começar a ingressar em academias de jiu-jitsu, a começar a prática do jiu-jitsu. Que é uma coisa que nós, na maioria das outras modalidades, por exemplo, no judo de competição, as pessoas quando chegam perto dos 30 começam a abandonar a modalidade. E noutras modalidades de artes marciais, as pessoas abandonam a modalidade perto dos 30. É uma estatística. A maioria das pessoas abandona. E depois a faixa etária depois é muito reduzida. E nós no jiu-jitsu o que vemos temos muita gente com mais de 30 anos que não é só o continuar, é com mais de 30 anos iniciam a prática da modalidade. Tá? Portanto, nós também temos essa vantagem e temos de saber como aproveitar, como explorar e como dar resposta a essa procura do mercado. Bacana, muito bom, muito bom. Quer perguntar mais alguma coisa sobre isso, Fábio? Não, achei que ficou bem explanado. Ótimo. Vou passar para a próxima pergunta aqui, um pouquinho mais ou menos polêmica. Agora, já bem específico do jiu-jitsu, principalmente depois das redes sociais, a gente começou a ver muita gente falando, subdividindo, né? Old school, new school, Nutella, raiz. A gente vê até agora nos Estados Unidos, tem American Jiu-Jitsu, tem Planet Jiu-Jitsu, várias subdivisões. Saber se você acha se isso é válido, não é? O que você pensa dessas subdivisões de defesa pessoal, competição e por aí vai? Eu acho que o jiu-jitsu é jiu-jitsu, ok? Isto é como uma feijoada enorme. Quem quer come o feijão.
Quem quer come os vegetais, quem quer come os pedaços de carne, estão na feijoada. Mas o jiu-jitsu tem isso tudo. Agora, cada um vai à procura daquilo com que se identifica mais. O facto de haver diferentes nomes, eu nunca ouvi falar em jiu-jitsu brasileiro. Eu ouvi falar em jiu-jitsu. E quando se queria alguma coisa de... Mas jiu-jitsu que é? Não, jiu-jitsu dos Gracies. Era o que eu ouvia falar. Eu penso que se começou a utilizar a designação de jiu-jitsu brasileiro para distinguir um pouco do jiu-jitsu japonês ou do jiu-jitsu europeu ou de outras formas de jiu-jitsu, de outras escolas de jiu-jitsu. Porque, na realidade, as componentes técnicas, táticas e estratégicas são muito diferentes do jiu-jitsu que nós fazemos para essas formas de jiu-jitsu. Muito diferentes. Mas eu sempre ouvi falar em jiu-jitsu. Eu, quando treinava no Brasil, eu ouvia falar em jiu-jitsu. As pessoas falavam de jiu-jitsu, não falavam de jiu-jitsu brasileiro. Muito menos falavam de jiu-jitsu. E também não falavam de jiu-jitsu Gracie. Nem os próprios Gracie falavam de Gracie jiu-jitsu. Falavam de jiu-jitsu. É jiu-jitsu. Não é? Agora, quem quer pode-se focar no aspecto mais de defesa pessoal, que é um termo que eu não gosto. Podem-se focar no aspecto competitivo. Podem-se focar no aspecto lúdico, de prática de jiu-jitsu. Não é? Isso depois depende de cada um, dos gostos de cada um, da cultura das academias. Eu compreendo que há academias que vão dar nomes diferentes porque têm alguma particularidade, porque se especializaram em determinados tipos de técnicas, mas isso é uma questão de marketing. Isso não existe. Porque hoje em dia, por exemplo, estamos a falar do 10 Planet Jiu-Jitsu. Eu vejo o 10 Planet Jiu-Jitsu hoje a fazer muita chave de perna, que era uma coisa que o meu professor, Robin Gracie, me ensinou logo em 99. Eu, como faixa branca, eu treinava e lutava a valer. Chave de joelho, chave de pé, chave de gêmeo, panturrilha, como se diz no Brasil, cervical, chave de calcanhar, chave de coluna. Eu cheguei a competir com esse enquadramento, desde faixa branca. E isso hoje voltou Só te interrompendo, eu fui treinar na academia do Robin no último verão, lá continua, pode tudo, na academia lá. As regras continuam as mesmas lá em Barcelona. O Robin deixou de fazer chave de calcanhar na academia porque havia muitas lesões. E o problema da chave de calcanhar, que hoje está na moda, eu treinei com chave de calcanhar desde cinto branco. O problema da chave de calcanhar não é a chave de calcanhar em si, é o engate, muitas vezes, que causa uma lesão grave no joelho. Mas lá está. Se estiveres a treinar com alguém que sabe o que está a fazer, e se forem pessoas sensatas, eles fazem o engate de uma forma correta, dão-te tempo para tu bateres, não giram rapidamente, não estouram o teu joelho, não estouram o teu pé, e tu tens tempo para bater. Se estiveres a treinar com pessoas que não são sensatas, assim que agarrar o teu pé, eles vão arrancar o teu pé e tu vais te lesionar. Não é? Portanto, isso também depende um bocado dos parceiros de treino. Na época, nós éramos inexperientes. Como toda a gente utilizava, é normal que houvessem algumas lesões. Faixa branca a fazer chave de calcanhar, obviamente que há uma probabilidade de lesão maior. Mas também há com cervicais. O problema é que uma lesão no cotovelo é mais rápida e mais fácil de reparar e tem consequências menos graves do que uma lesão na cervical ou uma lesão num joelho provocada por uma chave de calcanhar. Então daí esse tipo de regras. O Robin, houve uma altura que retirou as chaves de calcanhar durante o treino. Mas isso já foi, não lembro se foi para aí 2004, 2003, 2005, porque de facto há uma tendência para haver mais lesões no treino. Mas eu mantenho treinos com chave, com cervical, mas desde que as pessoas sejam sensatas, é possível treinar tudo. Tem que haver sensatez, bom senso e algumas regras de empenhamento nas ações que permitam toda a gente treinar em segurança. Desde a pessoa que é um competidor de alto nível até a dona de casa, mãe de 2 filhos, que vai ao treino porque gosta de jiu-jitsu. Ela pode treinar com as mesmas técnicas. Os protocolos de segurança têm que estar implementados para toda a gente poder treinar em segurança. Bacana, bacana. Fábio, alguma coisa aí? Não, sobre esse assunto eu achei, eu lembrei aqui que eu acompanho aquele Joe Rogan, né? E o Rickson Gracie foi lá no Joe Rogan uma vez, não foi para uma entrevista, para um podcast, não. Ele foi lá na casa do Joe Rogan e olha o nome agora, o líder do Ten Planet, como é que é o nome do líder? Eddie Bravo. O Eddie Bravo estava lá e o Eddie Bravo demonstrou muito respeito pelo Rickson, né? Parecia que ele estava até um pouco acolhido do lado do Rickson lá, ou queria mostrar algumas coisas para ele.
E ele, não sei se foi na hora se ele afrouxou ou não, mas ele quis dizer que não era muito isso, esse negócio de criar nome, foi uma coisa meio natural, porque o americano tem mania de nome, que ele passava posição por telefone, que aí tinha que ter nome para todas as coisas e tal, blá blá blá. Então ele, pelo menos na frente do mestre Rickson Gracie, ele afrouxou nessa história dessa diferença que o pessoal coloca em volta dele lá. Mas Assim, não sei, eu não vi esse vídeo, ou vi um excerto desse vídeo, se não me engano, acho que é o Eddie Bravo a demonstrar Rubber Guard. Assim, os nomes sempre existiram. O Jiu-Jitsu é uma arte de combate japonesa, ok? É uma ciência de combate japonesa. E os nomes sempre existiram, tá? É uma forma de nós catalogarmos, de nós percebermos, quando eu dou uma referência, eu digo, ok, vamos fazer um Osotogari. Toda a gente sabe o que é um Osotogari. Se eu disser, ok, vamos fazer aquela técnica em que nós fazemos uma projeção, quando se agarra o adversário e se passa uma perna cruzada atrás da perna do adversário, com gancho por fora, é demasiado complexo. Então nós podemos utilizar a terminologia original ou podemos utilizar outra terminologia que nós próprios criamos. Agora, se isso designa uma marca, eu acho que não, acho que é uma forma de nós conseguirmos identificar gestos técnicos para os nossos alunos, para as pessoas com quem nós treinamos. É uma forma de catalogar, de identificar, de dar uma orientação mais fácil. Não é? A questão de dar nomes às técnicas, hoje em dia toda a gente dá nomes esquisitos a todas as técnicas, eu também posso dar. tem cada nome esquisito aí, né? A guarda-burro, tem umas coisas estranhas. Sim, mas eu acho que isso às vezes é uma forma das pessoas conseguirem identificar uma determinada manobra, uma determinada tática, ou um gesto técnico específico que é utilizado nessa academia ou que tem uma referência. Portanto, eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, estava dando aula lá e um aluno falava, fez uma dúvida dentro de uma guarda Z. Caraca, não conheço a guarda Z. Tipo, como é que eu acabei de chegar na escola? Aí ele mostrou a guarda Z. É uma meia guardinha com o joelhinho ali na frente, fazendo a proteção, né? Então é simples no nome, né? Porque a gente criou, né? sim, muitas vezes esses nomes são dados a técnicas ou posições ou a táticas que já existem há muito tempo, mas que alguém se especializou nessa situação e acaba por dar, ou desenvolver mais e acaba por dar um nome. Não sei, eu não vejo isso como um fator negativo. O que eu acho é que jiu-jitsu é jiu-jitsu. Tá? Não tem novo nem velho. Tem a evolução do jiu-jitsu, né? Não, eu não concordo com essa história do old school e do new school. Vamos lá ver. Aqui há 25 anos atrás, eu li um report de uma luta do Renzo Gracie em que se falava de uma fabulosa técnica inovadora de guarda aberta que era uma raspagem de gancho que nunca ninguém tinha visto. A faixa branca aprende a fazer raspagem de gancho na segunda aula. Ou seja, aquilo que é moderno hoje, daqui a 5 anos, é old school. Isso é a própria evolução. Isso não existe, essa noção de old school e new school. E muitas vezes o que se vê é jiu-jitsu moderno, ou jiu-jitsu mais avançado, ou jiu-jitsu mais moderno. Na realidade, é uma forma diferente de executar uma técnica que sempre existiu no jiu-jitsu, mas com alguma alteração nos detalhes, em que faz com que a técnica seja mais fácil de executar, ou que tenha uma probabilidade de sucesso maior, não é? E isso acaba as pessoas acabam por confundir isso com o jiu-jitsu new school. Se vocês forem ver a luta do Jacaré com o Roger Gracie em 2004, vocês vão ver que existe ali uma guarda 50-50. Mas ninguém na altura pensava que aquilo era uma guarda 50-50. Era uma posição, era uma situação que acontecia. Hoje toda a gente fala de guarda 50-50, das técnicas que se podem fazer, ofensivas, defensivas, como passar, como raspar, como atacar. Na altura já existia. Vocês forem ver a luta, está lá, aparece. Legal. Eu conheço essa luta, vou até voltar para ver essa guarda 50. Como é que eles... Todo mundo conhece essa luta. Essa luta foi à minha frente. Eu estava lá nesse dia. Estava lá, poxa, que legal. Que legal. Estava para ir na terceira fila. Que legal. O braço do Jacaré separou uns bons 10 centímetros. Eita, todo mundo nessa. Legal. Eu vou voltar lá para ver como é que eles se viraram nesse 50-50 naquela época, então. É sensibilidade. Na altura, como não era uma posição tão desenvolvida, o próprio Della Riva diz que eles faziam essa posição, mas que não faziam um triângulo na perna. Tá? De facto, é uma versão também moderna hoje. O Kai Terra não ensina a cruzar, a fazer um triângulo na perna. Ele ensinou-me, eu treino com o Kai Terra, ele ensinou-me a juntar os pés.
que é exatamente como o Della Riva diz que faziam na época, mas que não ligavam, não era uma posição, não era uma posição onde se passasse muito, onde se trabalhasse muito, ela existia, mas não se fazia muita coisa a partir dali. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei, meia guarda era meia guarda e guarda-aranha, eram as posições da moda. Hoje em dia, os meus faixas brancas fazem meia guarda e guarda aberta facilmente. Às vezes melhor do que eu, com mais destreza do que eu, não é? Portanto, essa história do old school e do new school não existe. Eu ensino jiu-jitsu aos meus alunos e eles não conseguem perceber o que é old school, o que é moderno. Tá, mas de certeza que vocês fazem a mesma coisa e qualquer outro professor faz a mesma coisa, não é? O jiu-jitsu é uma arte em constante evolução. Evolução, organismo vivo, né? Eu concordo com isso. Acho que essas divisões não fazem o menor sentido também. Jiu-jitsu é evolução. Eu acho que tudo é jiu-jitsu, como você falou, nem o nome Brasília é jiu-jitsu, ou Gracie Jiu-Jitsu. Eu também comecei como jiu-jitsu. Eu acho que não acrescenta a divisão de nomenclatura a ninguém. A subdivisão das técnicas pode até melhorar tecnicamente, mais detalhes, mas classificar jiu-jitsu como new, old, eu acho que não acrescenta a ninguém. Tudo tem que ser jiu-jitsu, e tanto da parte de defesa pessoal, a parte de técnicas mais modernas, competição, tudo é jiu-jitsu, e acho parecido com vocês em relação a isso. Apesar de que eu concordo que o Brazilian Jiu-Jitsu, principalmente aqui na Europa, o João falou também, aqui na Suécia tem muito jiu-jitsu que eles chamam de jiu-jitsu tradicional. Então, Aqui tem também na Inglaterra. aqui se usa bastante a nomenclatura Brazilian Jiu-Jitsu, até o BJJ. Não, aqui também. Muito popular. Correto. Mas aí há uma necessidade... Porque você vai diferenciar dessas outras academias, que aqui não é nem Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu. JU, né? Aqui na Inglaterra também. Então, eu tenho vários alunos. Ajuda a entender. Eu acho que as escolas daqui que tem o produto de jiu-jitsu brasileiro tem que botar grande lá na frente. A questão é que... Não, eu uso Brasília Jiu-Jitsu, mas porque todo mundo aqui chama devido a isso. Assim, eu recebo gente, não, eu faço jiu-jitsu tradicional japonês, e é JU, né, que é a nomenclatura. Então, eu uso o BJJ porque ficou popular. Acho que até deve ter começado nos Estados Unidos, eu acredito. Mas eu acho que a gente tem que pensar em jiu-jitsu como um todo. Sim. A questão é que, em termos de mercado, nós temos que conseguir identificar o nosso produto perante o público-alvo e diferenciar o nosso produto dos outros produtos que existem no mercado. Então, a forma de nós identificar, nós fazemos jiu-jitsu. Como é que nós diferenciamos o nosso produto do resto dos produtos? Porque existem outras formas de jiu-jitsu no mercado. Existe mesmo jiu-jitsu mais clássico japonês, existe o jiu-jitsu tradicional, que na Europa é uma mistura de judo, karate, aikido e mais umas coisas. Nos Estados Unidos existe o small circle jiu-jitsu, existe um outro nome com um nome italiano de jiu-jitsu. Existem várias formas. Nós temos que diferenciar. Então a forma de diferenciar normalmente é nós dizemos que é um jiu-jitsu que vem do Brasil, ou o jiu-jitsu dos Gracies, ou Machado Jiu-Jitsu, como fizeram os Machados. Mas isso é uma questão de necessidade de diferenciar o nosso produto num mercado abrangente, onde há outros produtos que podem ter um nome semelhante, mas não são o mesmo produto. Tecnicamente, taticamente, estrategicamente, enquadramento histórico, enquadramento cultural, esses produtos não são iguais a nós, não tem nada a ver. E aí, Lucão, o próximo é o quê? Para a gente fechar aí um pouquinho, o João lá é filhote da Academia Gracie, eu também sou faixa preta da Academia Gracie, você também é totalmente ligado à família Gracie com a Gracie Barra. Não tem como não fugir. O João aí, aluno direto do Robin, também sou aluno lá. Você também totalmente vinculado ao Carlos Gracie, o Carlinhos. O que o João acha da relevância do passado indiscutível da família Gracie e o quanto, como é que eu posso explicar isso? O quanto relevância eles ainda têm atualmente e no futuro. Eu vejo, às vezes, a molecada meio que esquecendo o passado um pouquinho, e se a família Gracie é relevante, se vai continuar sendo relevante aí do jiu-jitsu daqui para frente. Eu sou responsável por ensinar várias disciplinas nos cursos de treinadores. Princípios e técnicas fundamentais, segurança e higiene na prática do jiu-jitsu, isto no grau 1, e história do jiu-jitsu, também no grau 1. No grau 2, assim, pré e pós-competição e fundamentos táticos. A história do jiu-jitsu é importante para nós percebermos o que é que nós somos, o que é que nos trouxe aqui.
é importante nós conhecermos a história desde onde a modalidade apareceu no Japão, que o jiu-jitsu é japonês, e porque é que o enquadramento cultural, histórico e técnico da altura levou a que o jiu-jitsu tivesse o desenvolvimento que teve no Japão até chegar ao Brasil, e depois o que é que aconteceu? Os Gracies não são a única família ou as únicas pessoas que faziam jiu-jitsu no Brasil. Havia o estilo Ivan Gomes, havia, para além do Maeda, havia o Satake, havia outras pessoas a fazer jiu-jitsu. O Osvaldo Fada, penso que era Osvaldo, ainda hoje existe os discípulos de Fada, não é? Os Gracies foram os mais conhecidos e foi quem deu mais desenvolvimento ao jiu-jitsu, não só técnico, mas também em termos de divulgação de imagem, divulgação da modalidade no Brasil e posteriormente no mundo. Então, eu penso que essa raiz histórica nós nunca vamos perder, porque na realidade os Gracies é que permitiram que nós os três hoje estejamos aqui, não é? Porque o jiu-jitsu hoje é uma modalidade, é um produto procurado pelo mercado. Há uma frase, eu como sou fã de história, há uma frase que diz que os pais da Revolução vão ser ultrapassados pelos filhos da Revolução. Tá? E isso acontece em todas as revoluções. Os Gracies criaram uma revolução, que foi mostrar que aquilo que as pessoas pensavam que era o combate desarmado de 1 para 1, na realidade não era aquilo que as pessoas pensavam, não era aquilo que se transmite através dos filmes de Hollywood. Os Gracies criaram aos praticantes outras abordagens técnicas, outras abordagens táticas, outras estratégias, mas a coisa já não está focada só na família Gracie. É óbvio que há 25 anos atrás é normal que estivesse, porque o número de praticantes era mais reduzido e havia muitos Gracies ainda no ativo. Hoje em dia não há tantos. Penso que atualmente estão quase todos com a posição de professor. Portanto, o seu trabalho é um trabalho mais de bastidor. Mas há muita gente hoje que está no topo de carreira que ou foram formados por eles ou foram formados por alguém formado pelos Gracies. Ou de outras linhagens, não é? Portanto, eu penso que esse peso historicamente não se perde. Agora é importante nós também percebermos que hoje em dia há outras pessoas já com peso na modalidade. E essas pessoas também fazem parte da história da modalidade. Tal como todas as pessoas, por exemplo, o Cobrinha teve um feito enorme, foi ganhar o Super Grand Slam, ganhou brasileiro, pan-americano, europeu, mundial e ADCC num ano. Nunca ninguém tinha feito isso na faixa preta. E estamos a falar de uma pessoa que na altura já tinha 37, 38 anos. Isso que eu ia falar, ele ainda tinha mais de 35 anos. Era. Ele, nesse europeu, teve a treinar aqui na academia, ele faz o campo de treino dele todos os anos aqui na academia, mas arrumava todos os jovens, não é? Mas lá está, é uma pessoa que escreveu o seu nome na história do jiu-jitsu. Está os Mendes, o Caeterra, o Muso Messi agora, que está a mostrar que já há umas outras linhagens. Essas pessoas todas vão escrever o seu nome na história do jiu-jitsu e vão escrever a história do jiu-jitsu. Portanto, eu penso que o nome da família Gracie não se perde. Da mesma maneira que o nome do Jigoro Kano não se perde no judo, mas hoje o judo, apesar do Japão continuar a ser uma potência, no judo, há outros países que são. Há outros países que têm bons resultados no judo. Eu penso que o nome do Funakoshi no Karaté também não se perde. E dos outros, os Shogun Miyagi, no Karaté também não se perde. Mas a realidade é que hoje o Karaté, por exemplo, no norte da África está altamente desenvolvido, tem um Karaté competitivo muito bom, a Itália, a França, não é? Portanto, o Karaté, apesar de ser uma modalidade que tem uma origem japonesa, hoje em dia há outras pessoas a escrever a história que não são ligadas à família do Shogun Miyagi, do Funakoshi, tá? Portanto, isso é uma tendência natural e nós temos que aceitar isso, as coisas como são. Os filhos da Revolução vão comer os pais da Revolução. É inevitável. Da mesma maneira que os vossos alunos e os meus alunos vão ser melhores do que nós. Isso significa que nós temos trabalho. E que eles também foram bons alunos e que aprenderam, mas isso é o nosso objetivo. Se nós não tivéssemos cada geração a evoluir, nós hoje ainda vivíamos em cavernas e aquecíamos a comida no fogo no chão. E não, isso não é o que acontece. Portanto, fazendo um paralelismo aqui, obviamente que hoje há outras pessoas a ter impacto no jiu-jitsu. Não é? Nenhum de vocês tem o nome Gracie, mas todos vocês estão a criar academias, a criar alunos, a fazer história no vosso próprio microcosmos em que vocês dominam, tal como eu, tal como outras pessoas. Algumas outras pessoas conseguem ter um impacto mais visível ou maior, ou chegar a mais gente através de resultados de competição, ou pelas academias que criam, ou
por alterações técnicas que fazem, por inovações técnicas, mas eu penso que a raiz não se perde, mas também é importante nós percebermos que a história está a ser escrita por muito mais canetas hoje em dia do que era há 20, 30 anos atrás. Há muito mais canetas na história. Boa. É isso aí, Fabão, e aí? Acabou, está tudo muito bem respondido. Ficou mais pergunta aí para o professor João ou não? Não, fechei aqui as perguntas já de hoje. Se houver outras perguntas, a gente também volta a conversar um destes dias. Voltamos a conversar. Tem muita coisa para falar, né? João, então só para a gente fechar aqui, a gente está criando no final um pouco do quadro da filosofia e pelo jeito você vai curtir. Uma resposta curta sobre uma frase, então pode ser já que a gente está falando da família Gracie, uma frase que te marcou dos Gracies e como te marcou, só para a gente encerrar aqui. Uma frase que me marcou, eu acho que nem é tanto uma frase em si, acho que é a própria filosofia que eu fui aprendendo. Muitas artes marciais têm um conceito filosófico por trás. O jiu-jitsu não tem. Nós, na realidade, somos uns bárbaros, uns neandertais, que gostamos de andar à porrada. Mas isso, através do combate, o combate acaba por nos dar uma certa sabedoria. Nós é que aprendemos a controlar o nosso ego, a controlar os nossos medos e a ser pessoas melhores através do jiu-jitsu. Eu acho que isso é a principal filosofia que eu aprendi com o jiu-jitsu, que foi eu conhecer-me a mim próprio, saber exatamente quem eu sou, sem ter que ter uma máscara. Eu sei quais é que são os meus pontos fortes, quais é que são os meus pontos fracos e aceitá-los. Faz parte de mim. E a filosofia que eu aprendi, particularmente com os Gracies, com a família Gracie, particularmente com o meu professor, com o Robin Gracie, as coisas são como são e o jiu-jitsu tem este impacto em nós. E é uma ferramenta poderosíssima para fazer de nós pessoas melhores. Eu acho que mais do que uma frase foi todo esse conceito, toda essa forma de ver a vida que se aprende no tapete, em que a gente tem que aceitar a adversidade, tem que aceitar a dificuldade, o sucesso, o insucesso, como é que a gente lida com o sucesso, como é que lida com o insucesso, e transpor isso para a nossa vida, acho que foi o principal que eu aprendi, mais do que uma frase filosófica. Apesar de nós não termos uma filosofia escrita em pedra, com regras filosóficas, eu acho que é mais isso, é aquela filosofia que está subjacente à prática do jiu-jitsu, que acaba por ter um impacto em todos nós. Nós todos sabemos que o jiu-jitsu fez de nós pessoas melhores, diferentes daquilo que nós se calhar seríamos, não é? Deu-nos orientações, deu-nos guidelines para a vida, fez-nos compreender pontos menos positivos que nós teríamos e como é que nós lidaríamos com eles e como é que a gente poderia, através do impacto positivo do jiu-jitsu, ter um impacto positivo nas pessoas à nossa volta. Mais do que uma frase, eu acho que é isso que eu destaco. Legal. Foi melhor ainda. Foi muito bom. É uma coisa que se aprende com horas no tapete. Acho que isso não se aprende com uma frase. E o tapete é o tatame, né? É o tatame, exatamente. É o tatame. Há um autor do fim do século XV, que é Pietro Monte. Ele escreveu um tratado militar sobre como é que se treinam soldados. Curiosamente, a forma dele, que ele considera melhor para treinar um soldado era pelo grappling, pelo wrestling, por saber lutar corpo a corpo sem armas. E há uma coisa que ele diz no tratado dele que é: não se pode aprender com palavras, aquilo tem que se aprender com as mãos. Tem que se fazer com as mãos. E eu acho que é isso. E acho que é isto que nós fazemos acaba por depois nos dar as palavras certas. Ou nos dar a orientação certa. Em vez de nós fazermos ao contrário e estarmos a fazer... a ler umas filosofias, depois aquilo é desenquadrado, não faz sentido nenhum. É uma coisa vazia, como eu vejo noutras modalidades, que são cheias de filosofias, mas depois são todos uns crápulas uns para os outros. E depois aquilo não tem aplicação nenhuma. Nós não vendemos esse produto, nós vendemos uma ciência de combate, onde nós depois aprendemos a cuidar do outro, porque ele é a nossa melhor ferramenta de treino, é o nosso ativo mais valioso. Aprendemos a cuidar a aprender a cuidar dos nossos professores, a cuidar dos nossos alunos, a cuidar das pessoas que estão lá, que são as pessoas que nos ajudam todos os dias. Tanto na linha acima como na linha abaixo, como na nossa própria linha. Portanto, isso acho que é uma ótima experiência que se aprende no tatame, é uma ótima filosofia de vida. Muito legal. Tá ótimo. Muito legal. Eu acho que é isso, né, Lucão, professor João? Fechou. As perguntas aqui estão todas respondidas. Estou super satisfeito. Ótimo, obrigado.
Olha, antes de terminar, eu queria vos agradecer o convite que me fizeram. Quero dar-vos os parabéns pela iniciativa. Eu acho que o jiu-jitsu, mais do que campeões e mais do que campeonatos, acho que o jiu-jitsu precisa de mais iniciativas dessas, onde se possa ver o que é a realidade da modalidade, das pessoas que praticam, sem ser aquela ponta do iceberg que se vê nos campeonatos. Porque nos campeonatos a gente vê uma franja muito pequena daquilo que é a massa inteira do jiu-jitsu. A massa inteira do jiu-jitsu são pessoas como nós. Uns que estão só dedicados ao jiu-jitsu, outros que têm outras profissões paralelas, mas nós é que constituímos o jiu-jitsu e há depois uma outra versão, há uma franja pequena, uma porcentagem pequena que aparece nos campeonatos. Portanto, eu acho que é de salutar o vosso trabalho a mostrar que há uma outra realidade do jiu-jitsu para além dos campeonatos. Eu acho que nós precisamos mais disto do que de mais campeões. Portanto, parabéns. E obrigado a todos que estão do outro lado a ouvir-nos, que vocês também são o outro lado do jiu-jitsu. Legal. Sem dúvida. Show de bola. Então fica aqui mais uma gravação. Obrigado, Lucas. Obrigado, professor João. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. É.